Os empresários brasileiros não estão muito satisfeitos com o que conseguiram em Washington. É importante a gente voltar a ter contato com o nosso analista de política, Caio Junqueira, para entender a reclamação deles. Mas também é incrível, né, Caio, que quem provocou tudo isso esteja falando agora como sairmos disso tudo. Exatamente, isso inclusive quando eu procurei hoje um pessoal do Itamaraty, eles me falam exatamente isso, mas vamos lá, deixa eu contar essa história e a gente volta ali na posição do Itamaraty, Márcio. Muita reclamação dos empresários, essa ampla comitiva liderada pela Confederação Nacional da Indústria Washington para tentar revisão do tarifaço com autoridades americanas e também tinha audiência pública da investigação 301 lá da Casa Branca contra práticas ilegais, eventuais práticas ilegais do Brasil. Parte desses empresários, ao longo da semana, aproveitou para se reunir com a embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti. Tiveram reuniões na segunda, na terça, na quarta-feira. E eu conversei com parte desses empresários, vamos lembrar que a comitiva tinha mais de 120 pessoas, mas parte desses empresários saíram muito frustrados dessa reunião com a embaixadora, dessas reuniões que tiveram com a embaixadora e com o corpo diplomático da Embaixada do Brasil em Washington. Por quê, Márcio? Primeiro, que eles reclamaram muito que ficou muito patente que o Brasil não tem qualquer canal de diálogo com as autoridades americanas. Isso não é de agora, isso desde sempre, né? Essa foi a percepção, que não há uma preocupação, não houve uma preocupação e não há no cenário uma preocupação de abrir esses canais de diálogo com o governo Donald Trump, com a Casa Branca, com o Capitólio. Essa foi uma sensação generalizada que eu senti. Isso foi exposto para a própria embaixadora e o que ela respondeu foi pedindo ajuda, segundo os relatos que eu tive. Ou seja, eles falavam, mas o Brasil precisa abrir esses canais e ela dizia que não. Na verdade, o setor privado poderia ajudar com o governo brasileiro abrindo esses canais. Caberia ao setor privado pressionar os seus pares e os setores econômicos americanos para pressionar o governo americano. Teve outra colocação também, na cobrança dos militares, acho que tem duas informações importantes. Primeiro, a embaixadora dizendo que ela é um soldado, na verdade, que ela cumpre ordens de Brasília e que se a orientação de Brasília é justamente esperar e não forçar e não ir para cima para a abertura desses diálogos, ela não fará isso. A expressão que eu ouvi é que ela disse exatamente isso, eu sou um soldado aqui em Washington, ou seja, cumpre as determinações do Itamaraty em Brasília. E por fim, a percepção a informação que ela deu para os empresários é que nesse curto prazo a ideia do Estado e do governo brasileiro é esperar o término da investigação 301, o que foi prontamente contestado pelos empresários, porque isso demora 2, 3 meses. Então, ela sinaliza que o Brasil só vai entrar para valer nisso depois da conclusão dessa investigação 301, que está alarmando aí todos os empresários. Ou seja, eles disseram que as reuniões foram infrutíferas, não foram produtivas e que o Brasil está sem presença em Washington. Eu fui pegar ali um outro lado, claro, para o Itamaraty, tentei pegar informação diretamente com a Maria Luísa Viotti, mas o Itamaraty tem essa percepção, que a culpa e a responsabilidade de tudo o que está acontecendo é justamente do Eduardo Bolsonaro, que está operando contra o Brasil ali na Casa Branca, segundo o Itamaraty. Agora, rapidamente, Caio, esses empresários que estavam em Washington e você, como analista político, talvez tenha essa resposta. Eles falaram alguma coisa sobre por que Eduardo Bolsonaro estava ali naquele momento? Ou seja, ele foi convocado para ajudar nisso? Não, de certo modo, como os empresários não conseguiram o acesso ao alto escalão, tanto do Capitólio quanto da própria Casa Branca, do Departamento de Estado, né? Houve conversas apenas com o segundo escalão, os próprios empresários procuraram o Eduardo Bolsonaro, porque se sabe que ele tem um canal de acesso melhor à Casa Branca e ao Capitólio do que a diplomacia brasileira e o corpo diplomático brasileiro em Washington. Então teve uma busca dos empresários para conversar com o Eduardo Bolsonaro para que lhes fosse repassado a visão deles sobre como sair dessas questões tarifaço e investigação 301 do USTR. Bom, temos então um ponto de vista, digamos, político dessa comitiva brasileira de empresários que foi para os Estados Unidos tentar essa negociação. Vamos agora ter o ponto de vista econômico. Obrigado, Caio.